Você está tratando condromalácia e não está melhorando? Eis aqui a questão. Será que é mesmo a condromalácia que está causando a dor? É cada vez mais comum eu atender aqui no consultório pessoas que vêm tratando de condromalácia e já estão completamente desanimadas, e quando eu vou fazer o exame físico, eu descubro que o problema é outro. E isso se dá porque muitas vezes essas outras doenças não aparecem no laudo da ressonância magnética. E também não foi feito o exame físico completo pelo médico. Eu sou o Dr. Reinaldo Cataiossi e hoje vamos falar sobre algo que afeta muita gente e talvez é a principal causa de pessoas acharem que a condromalácia não tem cura, porque a doença pode ser outra nesse caso e o tratamento, obviamente, fica errado. Eu tive um caso de uma paciente que veio de Campinas, uma cidade próxima de São Paulo. Ela estava sentindo uma dor na frente do joelho e na ressonância vinha descrito como condromalácia. E ela ficou tratando isso por muito tempo, até infiltração, fisioterapia. Até então um dia fez uma ressonância que mostrou uma lesão também degenerativa de menisco e ela foi submetida a uma artroscopia para tratar da lesão de menisco. E o pior de tudo, que no pós-operatório ela manteve a dor na frente do joelho. E quando ela chegou aqui no consultório, eu fui examinar, aí percebi que a dor não era nem de condromalácia e muito menos de menisco. A dor era uma plica sinovial espessada. E isso estava gerando uma dor na frente do joelho e não estava relatado na ressonância magnética. Então, com isso, é importante entender que a dor na frente do joelho ela é um universo de possibilidade e conhecer essas outras causas pode ser o passo principal para você melhorar a sua qualidade de vida e voltar a fazer o que você ama. E o melhor de tudo, prevenir futuras dores. Prepare-se para entender de um jeito fácil e informativo. Vamos lá? Vamos direto ao ponto e descobrir quais são esses outros vilões que podem estar causando a dor na frente do joelho. E lembre-se, não se assuste com os nomes, eu vou explicar tudo de forma super clara. Então eu separei as 5 principais causas que mais confundem a dor na frente do joelho com a condromalácia. A primeira da nossa lista é a tendinite do quadríceps. Pense assim, o quadríceps é aquele músculo que fica na parte anterior da coxa e ele ajuda a esticar o joelho. E ele, quando está muito sobrecarregado, seja por exercícios intensos, mudanças bruscas na sua rotina ou falta de fortalecimento dos músculos da coxa, isso pode gerar uma inflamação nesse tendão. E o que é? É uma inflamação do tendão que conecta os músculos da coxa à patela. Esse é o tendão do quadríceps. As causas mais comuns são atividades com salto, corridas, agachamentos repetitivos e até mesmo um aquecimento inadequado. E como afeta? Você sente uma dor geralmente que fica logo em cima da patela. Ela piora ao subir e descer escadas e depois de atividades físicas mais intensas. E o tratamento? Bom, ele é bem resolutivo com tratamento através da reabilitação na fisioterapia, usando técnicas regenerativas para o tendão quadricipital. E agora vamos para o segundo problema. Se a dor é um pouquinho mais embaixo da patela, pode ser aqui no biquinho, na pontinha da patela, a gente pode estar falando da tendinite do polo inferior da patela, que é conhecida como o joelho do saltador. E o que é? Ela é uma inflamação que ocorre no tendão patelar e mais especificamente na parte de baixo da patela, que é onde ele se insere aqui. E os sintomas, eles costumam ser uma dor que vai ocorrer embaixo da patela e aparece muito
muito quando a pessoa vai saltar, vai correr, vai agachar, e também quando a gente pressiona o local incomoda bastante. E a diferença da tendinite do quadríceps é que o quadríceps vai doer em cima e o tendão patelar, a dor é embaixo da patela. É um desafio comum para atletas que fazem muito exercícios que envolvem salto. E o tratamento? Ele é similar ao tendão quadricipital. Geralmente é resolutivo com tratamento através da reabilitação com a fisioterapia, usando técnicas regenerativas para o tendão patelar, com foco no fortalecimento e reeducação dos movimentos. E a terceira condição, muito comum, o nome é complexo, mas eu vou te explicar com mais facilidade. É o espessamento da plica sinovial. Imagine que a plica é como se fosse uma pequena dobra de parte da cápsula da articulação. Na maioria das pessoas ela não causa nenhum problema. E o que é? Quando uma dobra na cápsula da articulação, mais ou menos nessa região do joelho, que é um tecido que ele inflama e ele começa a engrossar, podendo irritar a estrutura ao redor da patela. E como causa a dor? Ela pode ficar pinçando ou irritando durante o movimento no joelho, causando uma dor na parte interna e na frente do joelho. Às vezes ela é acompanhada como se fosse um clique, um estalo, e às vezes o paciente até reclama de travamento do joelho. E o tratamento? Geralmente começa com a fisioterapia, com fortalecimento e alongamento. Em casos mais raros e persistentes, pode-se considerar um procedimento mais específico, como uma técnica que a gente chama de drilling guiado por ultrassom. E último caso, a gente opta por uma cirurgia, que também é simples, que é para remover esse tecido que está em excesso. E a nossa quarta lesão mais comum, que também confunde muito com a condromalácia, é a rofite, que é a inflamação da gordura de Hoffa. O nome parece de personagem de desenho animado, mas ela é um problema real e muito comum. E o que é isso? Dentro do seu joelho, logo embaixo da patela, existe como se fosse uma almofadinha de gordura, que a gente chama essa gordura de Hoffa. Ela é super importante. Ela serve para proteger as estruturas do joelho, principalmente o tendão patelar. Quando fazemos o movimento de flexo e extensão, a Hoffa não deixa o tendão fazer atrito com o osso, mas se ela for comprimida ou sofrer algum trauma repetitivo, ela pode inflamar. E quais são os sintomas? É uma dor na parte inferior da patela, especialmente ao esticar o joelho completamente e ao agachar e depois de ficar muito tempo em pé. E as opções de tratamento? Bom, a gente considera aplicação de gelo local, exercícios mais específicos para melhorar a biomecânica do joelho, principalmente da patela, e reduzir a compressão que essa gordura pode estar sofrendo. E nesse caso, a fisioterapia é extremamente efetiva. E o quinto e último, mas também não menos importante, é a bursite pré-patelar. E o que é a bursite pré-patelar? Imagine pequenas bolsas cheias de líquido que servem como amortecedores entre os tendões e a pele. E uma delas é a bursa pré-patelar. Ela fica bem aqui na frente do joelho, logo na frente da patela e do tendão patelar. E quando ela inflama, temos um quadro de bursite. As causas: é uma pressão repetitiva que ocorre na frente do joelho. Por exemplo, se a pessoa ficar ajoelhada por muito tempo, ou um trauma direto e até mesmo por infecções. E quais os sintomas? Geralmente cursa com dor e inchaço e é bem visível na parte anterior do joelho, e a sensibilidade muito extrema ao toque. E às vezes a gente observa que a área fica com vermelhidão e calor, e pode até também ter quadros de infecção associado a isso. Então vamos falar sobre o tratamento. O tratamento inclui repouso, gelo, proteção do joelho com joelheiras e, em alguns casos, medicações anti-inflamatórias. Mas, se a gente estiver diante de um quadro que suspeita de infecção, é necessário o uso de antibióticos. Viu só como o joelho ele é complexo?
Eu te falei sobre tendinite do tendão quadricipital, tendinite do tendão patelar, espessamento de plica sinovial, rofite e bursite pré-patelar. E cada uma tem a sua particularidade, mas todas merecem a sua atenção. Vimos que além da condromalácia, existe diversas condições que podem afetar a parte da frente do joelho. E o mais importante é entender que a dor é um sinal que o seu corpo está pedindo uma atenção. Eu espero que esse vídeo tenha acendido uma luz para você. E lembre-se, se você está tratando de condromalácia e não está resolvendo, discuta com seu médico sobre essas possibilidades, pois esses diagnósticos que eu acabei de te falar, muitas vezes eles não estão escritos no laudo da ressonância magnética. E se você está sentindo dor persistente no joelho, por favor, não se automedique e nem ignore. Busque logo a avaliação de um ortopedista especialista de joelho. E cada corpo ele é único, ele merece um cuidado personalizado. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve nesse canal, compartilha com quem você vê que precisa desse conteúdo e continua comigo aqui nessa maratona sobre condromalácia no joelho. E um abraço e até o próximo vídeo.